No texto de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, diz: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A esse Jesus Cristo, que veio ao mundo, sofreu, morreu em nosso lugar e ressuscitou, e vivo está. A Ele nós vamos prestar culto nesse momento. Eis-no tu Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor do graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Adorai o Rei dos Reis.
digno é o Senhor, pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Adorai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Aleluia, Cristo vivo está, a morte foi vencida, o sepulcro desprezado, Jesus vive pra sempre, Cristo vive, Ele vive, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a maldição foi quebrada, do pecado estamos livres, Jesus ressuscitou, Cristo vive, Ele vive, aleluia, Cristo vivo está, a morte foi vencida, o sepulcro desprezado, Jesus vive pra sempre, Cristo vive, Ele vive, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a maldição foi quebrada, do pecado estamos livres, Jesus ressuscitou, Cristo vive, Ele vive, aleluia, Cristo vivo está. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Cristo vive. Nós te louvamos porque nós podemos cantar que Cristo ressuscitou, render glórias ao Senhor. Te louvamos, Deus, pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor e te pedimos que o Senhor, no nome de Jesus, aceite o nosso louvor e também continue, Deus, falando aos nossos corações, para a tua glória e somente para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, povo amado do Senhor, redimido por meio do sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. O meu desejo, minha oração é que a graça, a paz do Senhor Jesus sejam sempre abundantes sobre a sua vida e sobre a sua preciosa
família. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade, a oportunidade de promover a edificação do povo de Deus, oportunidade também de poder ouvir estes hinos, essas verdades que nós cremos, cantadas e que certamente são abençoadoras para o nosso coração e para todo o povo de Deus. Aí na sua casa, você com a sua Bíblia aberta, nesse dia que é no calendário cristão, uma data muito especial, essa data quando nós paramos e acabamos rememorando a ressurreição, a vitória do nosso Salvador, Jesus Cristo, que traz alento e renovo para a nossa esperança. Eu quero convidar você, então, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 24. E nós vamos fazer a leitura do verso 1, depois o verso 13. Lucas, capítulo 24, você com a sua Bíblia aberta, juntamente com a sua família, nesse tempo quando nós podemos receber a instrução da palavra de Deus. É um tempo oportuno, um tempo para Deus visitar a sua casa, a sua família, o seu coração nesse dia. O tema da nossa mensagem nessa noite é a caminhada para Emaús. A caminhada para Emaús. Mas antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de compartilhar com você nessa noite a leitura de um poema que eu li, de um poema que eu ouvi na última sexta-feira e que eu quero lê-lo, partilhar com você esse poema que foi escrito por um pastor, reverendo Sadraque, pastor americano, pastor da Igreja Batista do Calvário em San Diego, na Califórnia. E esse poema, então, eu o recebi na sexta-feira, tanto no formato de texto quanto em áudio, e eu quero lê-lo com você e para você nessa noite. O título deste poema é Sexta-feira. É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos julgando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus, eles os vestem de escarlate, eles os coroam de espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, veja Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando, sobrecarregado está seu espírito, mas você vê, é só sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, pregam os pés do meu Salvador na cruz, e então eles o crucificam ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer uma coisa, o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu com o seu rei, e os fariseus estão celebrando que seu plano astuto foi alcançado com sucesso, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou e Satanás apenas ri. É sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam guarda e uma pedra é rolada no sepulcro,
mas é sexta-feira, só é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Ah, queridos irmãos, tudo que nós vemos neste poema, no que diz respeito à sexta-feira, e tudo mais, ou mais do que isso que nós vemos nesse belíssimo poema do reverendo Sadraque, pastor da Igreja Batista do Calvário em San Diego, muito mais do que isso aconteceu na sexta-feira. Mas o domingo não está chegando, o domingo já chegou. A vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte já se consumou. Cristo já venceu, Cristo já triunfou sobre a morte. O domingo chegou, e chegou com o sol, e chegou com a boa notícia de que a morte foi vencida. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Ah, queridos irmãos, nesta noite eu quero ler com vocês o capítulo 24 de Lucas, o versículo 1 e o versículo de número 13, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, para você me acompanhar nesse tempo de palavra de Deus para a nossa vida, de edificação da parte de Deus para o nosso coração. Lucas 24, versículo 1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo de número 3 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, isto é, cerca de 11 quilômetros de distância. Esse texto é um texto maravilhoso. Eu queria te dizer nessa noite algo que é muito especial, que diz respeito ao cristianismo. O cristianismo, ele é o que é por conta de uma pessoa. O cristianismo, ele é o que é por conta de 2 acontecimentos históricos que estão atrelados a esta pessoa. O cristianismo é o que é por conta do Senhor Jesus e por conta da morte do Senhor Jesus e da ressurreição do Senhor Jesus. Numa sexta-feira, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nasceu para aquele dia, que nasceu para aquele momento, o momento da crucificação, o momento em que ele seria pregado na cruz, ele de fato foi crucificado, morreu e foi sepultado. Mas no domingo ele ressuscitou, ele ressurgiu de entre os mortos, ele ressuscitou e ele está vivo e ele vive para todo o sempre, aleluia! Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu quero compartilhar com você nessa noite a leitura de alguns registros sobre a ressurreição de Jesus, a começar de Mateus e também um registro também que está em Marcos, para avançarmos na leitura e na exposição do capítulo 24 de Lucas, do versículo 13 até o versículo de número 35 nessa noite. No capítulo de número 28 de Mateus, versículo de número 5 e 6, diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde jazia. O evangelista Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 6, diz assim: ele, porém, referindo-se ao anjo, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinha posto. E Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6, diz assim: por que buscais entre os mortos ao que vive? O anjo ou os anjos perguntaram às mulheres que foram ao túmulo em alta madrugada, cedinho. E ele mesmo responde, ou eles mesmos responderam: ele não está aqui, mas ressuscitou. Veja vocês, note que o texto bíblico, tanto do evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e também o de João, dão conta de que o túmulo está vazio. O Jesus que foi crucificado, o Jesus que morreu,
ressuscitou de entre os mortos e ele está vivo, diz a palavra de Deus. Pelo que nós percebemos à luz desses evangelhos, nós vamos perceber que no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o Senhor Jesus apareceu pelo menos 4 vezes. Dá para nós inferirmos isso do texto da Sagrada Escritura. A primeira aparição do Senhor Jesus aconteceu com as mulheres, diz o texto bíblico. A segunda aparição do Senhor Jesus aconteceu com Pedro, diz o texto em Lucas mesmo, capítulo de número 24, versículo 34, diz assim: os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. A terceira aparição do Senhor Jesus foi aos discípulos a caminho de Emaús. É o texto que nós temos para a nossa meditação e a nossa edificação nessa noite. Depois, em quarto lugar, a sua quarta aparição se deu no colegiado dos discípulos, quando o texto diz, no versículo 36, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco, diz a palavra de Deus. Note, portanto, que no dia de domingo, no dia que o Senhor Jesus venceu a morte, ele apareceu 4 vezes às mulheres, a Pedro, aos 2 discípulos a caminho da aldeia chamada Emaús e ao colegiado dos discípulos do Senhor Jesus. Vejam, portanto, que a passagem que nós vamos examinar, ela fala da terceira aparição do Senhor Jesus. Quando 2 discípulos do Senhor Jesus estão a caminho ou caminhando para uma aldeia chamada Emaús. Durante a caminhada, o ressurreto, aquele que venceu a morte, se junta à dupla de discípulo e vai caminhando com eles. E o que acontece durante o trajeto para Emaús, irmãos? Veja só que o nosso tema é a caminhada para Emaús. O que acontece durante o trajeto para Emaús? O que marca a caminhada? Eu quero selecionar na forma de bloco para você anotar e você acompanhar e fazer as suas anotações das lições que nós vamos extrair aqui nessa noite. Quais são as marcas ou como é marcada essa caminhada? A caminhada para Emaús é marcada, em primeiro lugar, nós vamos ver aí, pela tristeza, pela frustração, pela desesperança e pela incredulidade. Veja vocês aí comigo que no versículo de número 16, diz assim, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o ver, diz o texto. Versículo de número 17 diz assim, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, diz aí o texto. Versículo de número 21 diz assim, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, diz o texto da palavra de Deus. Versículo 24 diz assim, de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram, diz o texto da palavra de Deus. Note que aqui nesses textos que nós lemos, nós vamos encontrar, portanto, no versículo 17, a tristeza. A caminhada para Emaús é marcada pela tristeza. A tristeza estava estampada na face daqueles discípulos que foram severamente golpeados por não fazer as conexões, por não perceber as amarrações do acontecimento da sexta-feira com a necessidade, como sendo uma necessidade, portanto, para que depois viesse a ressurreição. Em segundo lugar, no versículo 21, você vai perceber a frustração dos discípulos. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, note que aqui há nessa
declaração desses discípulos uma frustração, há uma decepção no coração dos discípulos, dentro daquele contexto, nessa caminhada para a aldeia chamada Emaús. Mas nós vemos aqui também nesse texto do versículo 21, que a caminhada para Emaús é marcada também pela desesperança. Diz o texto: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Note que estes discípulos estão golpeados, eles estão achatados por conta do acontecimento e eles revelam desesperança. Eles não têm esperança porque, metaforicamente falando, é como se a sexta-feira, é como que com a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo, a esperança deles também, a expectativa deles também foi sepultada juntamente com o Salvador. E isso é decorrente por conta da percepção que eles tinham, dos equívocos que pairavam no coração deles, que não tinha compreensão do todo, da necessidade da crucificação do Senhor Jesus. Mas nós vemos também, ainda no versículo de número 16, a revelação ou a demonstração que sinaliza a incredulidade juntamente com aquilo que nós vemos mais adiante. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E eu penso que esse impedimento, ele se dá em razão da incredulidade dos discípulos. Eles não acreditam que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mesmo as mulheres tendo dado conta de que o túmulo estava vazio, mesmo as mulheres falando com outros irmãos, e portanto essa notícia já percorria, eles não acreditam. Então vejam bem, note que a incredulidade é em razão da falta de percepção, da falta de acolhimento da boa nova que diz respeito à ressurreição do Senhor Jesus. Mas eu penso também que eles estão impedidos de ver ou de reconhecer o Senhor Jesus, porque com a ressurreição de Jesus é o mesmo corpo que ressuscitou, isto é verdade. Mas há também a continuidade, portanto, o mesmo corpo que foi crucificado, que foi morto, sepultado, ressurgiu de entre os mortos. Mas há também descontinuidade, isto é, o corpo de Jesus agora não é um corpo mais frágil, é um corpo espiritual, é um corpo de glória que está diante daqueles discípulos e, portanto, atrelado à incredulidade deles, eles não conseguem identificar, eles não conseguem entender e perceber que era o Senhor Jesus quem estava ali, porque os seus olhos estão impedidos de o reconhecer. Ô meus irmãos, meus queridos irmãos, o que nós percebemos aqui, que essa caminhada para Emaús é marcada pela tristeza, é marcada pela frustração, é marcada pela desesperança e pela incredulidade, o que nós vamos perceber aqui é um quadro, uma fotografia, uma radiografia da condição espiritual desses dois discípulos. Eles estão abatidos, e o abatimento, diga-se de passagem, preste atenção nisso, o abatimento muitas vezes é resultante da não compreensão do todo. Às vezes nós enfrentamos as nossas lutas, nós temos os nossos abatimentos, nós perdemos o nosso vigor, nós somos assaltados pela tristeza, a esperança que tínhamos, às vezes, ela fica sufocada, no mínimo sufocada, às vezes nós temos dúvidas e às vezes até mesmo incredulidade, e isso é resultante da não compreensão do todo no plano de Deus. Uma tragédia que não é compreendida dentro do prisma maior pode gerar grande sofrimento, pode gerar um grande desânimo no coração das pessoas. Às vezes, nós nutrimos uma esperança que não contempla o sofrimento durante a nossa jornada. E isso pode nocautear-nos, isso pode roubar as nossas forças, o nosso vigor. Esses homens, a esperança que eles tinham, ou a expectativa que eles tinham da libertação que o Messias poderia ou deveria efetuar, ela estava mais condicionada ou mais atrelada à questão política. O livramento e a redenção, na percepção deles, estava mais relacionado à libertação que o Messias iria efetuar, no que diz respeito à esfera política, libertar os judeus do Império Romano, do jugo do Império Romano.
Eles, portanto, não conseguem, ou a expectativa deles, não contemplava o drama da sexta-feira, não contemplava a paixão de Cristo. Era, portanto, uma percepção fragmentada, parcial, e por conta disso eles entram em crise. Eles estão tristes, eles estão decepcionados, eles estão sem esperança, eles não conseguem reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Uma esperança assim tende a naufragar quando algo frustra a nossa expectativa. Deixa eu te dizer uma coisa. Boa parte do que você enfrenta, do desânimo que você enfrenta, do abatimento que você enfrenta, tem a ver tantas vezes com a não percepção, com a não compreensão do plano de Deus, que abarca não só a glória, mas abarca também as batalhas da vida, as decepções da vida, as perdas da vida. E quando então nós não conseguimos contemplar o todo, nós entramos numa rota de abatimento e de profundo desânimo. Talvez nesses dias, aquilo que você tem enfrentado, aquilo que você tem experimentado, quem sabe os investimentos que você havia feito, quem sabe os projetos que você havia idealizado, quem sabe toda a construção que você tinha feito com a sua família para o ano de 2020, e você percebe que isso vai se esvaindo, que isso vai escapando da sua mão, porque você não foi instruído ou não pensou a olhar para o todo, que no mundo caído onde nós estamos vivendo, nós enfrentamos situações que às vezes tiram e golpeiam a nossa expectativa. E se nós não compreendermos o todo de Deus na história, nós ficamos abatidos e caídos e sem condição de levantar. A caminhada para Emaús é marcada, portanto, pela tristeza, frustração, falta de esperança e incredulidade. Em segundo lugar, a caminhada para Emaús é marcada também pela companhia de Cristo, pelo interesse de Cristo e pela paciência de Cristo. São três coisas nesse segundo bloco que eu quero destacar com você. A caminhada para Emaús é marcada pela companhia de Cristo, ou companheirismo de Cristo, pelo interesse de Cristo e pela paciência de Cristo. Veja você que no versículo de número 15 diz assim: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso em homens que estão experimentando um tempo difícil da vida e da existência. Diz o texto que o Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Jesus, Ele não deixa os seus no chão, abatidos, caídos, sem que Ele estique a mão para erguê-los. O Senhor Jesus não deixa os seus à mercê da sua própria sorte. O Senhor Jesus sabia que aqueles 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém, que estão caminhando em direção à aldeia chamada Emaús, o Senhor Jesus sabia qual era a condição deles. O Senhor Jesus sabia como eles estavam, e o Senhor Jesus sabia que eles precisavam da sua presença revigorante, da sua presença que assiste, da sua presença que acompanha-nos nos nossos dramas, nos nossos abatimentos, quando o desânimo chega, quando nós não temos ânimo para seguir e mudamos a rota da nossa vida, pensando que não vale mais apenas caminhar e professar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque fomos severamente golpeados pelas lutas da vida. O Senhor Jesus, então, presenteia estes homens nesta caminhada para Emaús com a sua presença. O Senhor Jesus estava com eles, o Senhor Jesus não os deixou, não os largou. E mais do que isso, o Senhor Jesus, como se não bastasse a sua presença, o Senhor Jesus demonstra interesse por eles e por aquilo que eles estão enfrentando. Vejam vocês que no versículo 17 diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Vejam só, meus irmãos, o Senhor Jesus que se aproxima e começa a caminhar com eles, o Senhor Jesus se mostra
e revela interesse por eles e por aquilo que eles estão sentindo. O Senhor Jesus não apenas caminha, mas o Senhor Jesus se importa com aquilo que está doendo, com aquilo que está inquietando, com aquilo que está nos preocupando, e Ele quer que nós compartilhemos com Ele aquilo que está alojado no nosso coração, que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais. O Senhor Jesus não apenas vem para estar do nosso lado, mas o Senhor Jesus vem para mostrar que se interessa por você, que se interessa por aquelas coisas que geram inquietação no seu coração, que vem para roubar ou para tentar roubar a sua paz e a sua alegria e a sua segurança que é dada pelo Senhor Jesus. Ele vem e se mostra interessado em você e se mostra interessado na sua situação. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor Jesus não deixou você sozinho durante esse tempo de tribulação a que temos enfrentado. O Senhor Jesus não apartou de você a sua presença. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele disse que a sua presença estaria conosco todos os dias. Mas mais do que isso, o Senhor Jesus se interessa por você. Não pense você que o Senhor Jesus não se interesse pela sua causa, pelos seus dramas, pelas suas inquietações. Nesses dias turbulentos, o Senhor Jesus se importa com você. O Senhor Jesus se importa com as coisas que estão tentando roubar a sua paz. Creia nisso, Ele está interessado na sua vida e nas suas causas e questões da vida também. Mas o Senhor Jesus também, no versículo de número 19 em diante, nessa conversa com estes homens, o Senhor Jesus revela também paciência. Essa caminhada para Emaús é marcada pelo companheirismo de Jesus, pelo interesse de Jesus e pela paciência do Senhor Jesus. Diz aí o texto que o Senhor Jesus faz essa pergunta a eles. No versículo 18, eles disseram para o Senhor Jesus: és o único, porventura, que tendes estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel, diz o texto, versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Nessa narrativa, nesse contexto, que penso que a resposta, ou que a pergunta que estes homens levantaram para o Senhor Jesus, ignora as ocorrências destes últimos dias, como que dizendo, você está fora do contexto, você está desatualizado, você não sabe o que aconteceu neste último fim de semana. E o Senhor Jesus escuta de modo paciente a estes homens. O Senhor Jesus, neste momento, não interrompe a estes homens. O Senhor Jesus entende que é importante para que eles coloquem para fora aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão percebendo. Mesmo com os seus equívocos, o Senhor Jesus não os interrompeu. E o Senhor Jesus, com isso, revela paciência pela não compreensão deles no primeiro momento. O Senhor Jesus escuta aqueles homens, coloca à disposição daqueles homens os seus ouvidos. Eu acho isso magnífico porque nos momentos das lutas nós queremos alguém para nos escutar, alguém para ouvir aquilo que está inquietando-nos, aquilo que está mexendo com o nosso coração. Nós precisamos de alguém para nos entender e exercitar a paciência, e o Senhor Jesus exercita a paciência. Eu quero te dizer que quando você não compreende as coisas no seu todo, o Senhor Jesus, mesmo assim, se mostra paciencioso com você. Ele não é como os filhos dos homens que agem de modo abrupto e ríspido quando nós somos
lentos para compreender aquilo que nós deveríamos saber já por algum tempo. E como ele faz isso? Ouvindo-nos atentamente tudo o que nós temos para dizer. Você não tem do que se envergonhar para falar com o Senhor Jesus das suas decepções, das suas frustrações, mesmo quando elas são resultantes da compreensão parcial, da compreensão limitada das coisas. Você pode chegar para o Senhor Jesus e falar. Mas em terceiro lugar, o terceiro bloco, a caminhada para Emaús, também é marcada pela repreensão, pela reflexão e pela instrução. Guarde esses conceitos. Olha, o primeiro bloco nós dizemos que a caminhada para Emaús é marcada pela tristeza, pela frustração, pela desesperança e também pela incredulidade. No segundo momento nós falamos que ela é marcada pelo companheirismo de Cristo, pelo interesse de Cristo e pela paciência de Cristo. No terceiro bloco ela é marcada pela repreensão, pela reflexão e pela instrução. Vejam comigo a partir do versículo de número 25 da palavra de Deus. O versículo 25 diz assim: então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Se por um lado o Senhor Jesus, como um Salvador amoroso, como aquele que nos ama e nos entende, escuta com paciência, mas chega um momento também que ele precisa falar. E quando ele fala usando o método da repreensão. Porque o método da repreensão vai catucar a nossa memória, vai nos chamar para uma realidade que é preciso que assumamos o compromisso e a diligência para compreender intelectualmente, espiritualmente, dentro da diligência daquilo que nós já ouvimos tantas vezes. Então, aqui aparece na repreensão do Senhor Jesus, ó nécios e tardos. Algumas traduções possíveis também são obtusos, lerdos ou ainda embotados e atrasados de sentimento. O Senhor Jesus está repreendendo aqueles discípulos. Como que vocês são lerdos? Como que vocês são tardos em compreender tudo que os profetas disseram? Esses homens estavam familiarizados com as Escrituras, estes homens conviveram com o Senhor Jesus Cristo por 3 anos, eles ouviram do Senhor Jesus Cristo, além de conhecer as Escrituras do Antigo Testamento, eles ouviram dos lábios do Senhor Jesus Cristo, mas eles não conseguem fazer o casamento dos últimos acontecimentos com o domingo da ressurreição. Então o Senhor Jesus os repreende. Em segundo lugar, pela reflexão. Vejam a pergunta que o Senhor Jesus faz, chamando-os para uma reflexão sobre tudo que eles já ouviram, da verdade que fala do sofrimento, da humilhação de Jesus, mas também da exaltação do Senhor Jesus. Diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então veja só que o Senhor Jesus Cristo, além de falar daquilo que eles já ouviram, acerca daquilo que os profetas disseram, o Senhor Jesus chama-os para uma reflexão, para fazer um checklist do conhecimento que eles tinham, que versava sobre o padecimento, o sofrimento de Cristo, mas também sobre a exaltação, a glória de Cristo. O entrar na glória tem a ver com a exaltação de Jesus. Mas estes homens não conseguiram perceber a conexão, o quão essas verdades estavam ligadas, interligadas, conectadas, amarradas umas às outras. Elas são inseparáveis e, portanto, o Senhor Jesus chama-os a uma reflexão. Em terceiro lugar, a caminhada para Emaús é marcada também pela instrução. Veja que no versículo de número 27 diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu acho magnífico essa passagem. Preste atenção numa coisa aqui. Preste atenção comigo aqui. O que vai corrigir os nossos equívocos, o que vai nos tirar de um conhecimento parcial, e o que vai nos guindar para uma etapa, para uma dimensão superior no que diz respeito ao conhecimento
do Senhor Jesus Cristo, que consequentemente, beneficamente, vai restaurar a nossa esperança e corrigir a nossa expectativa, que tantas vezes está apoiada numa areia movediça, são as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo não utiliza do elemento sentido, do elemento subjetivo. O Senhor Jesus trabalha com eles enquanto instrução, com a verdade objetiva de Deus que constava nas Escrituras, em todas as Escrituras. Tudo que constava nas Escrituras, que apontavam para o Senhor Jesus, que contemplava, portanto, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição, estavam contidas nas Escrituras sagradas. E o Senhor Jesus Cristo se utiliza deste único instrumento que pode renovar, que pode revitalizar a esperança de alguém que sofreu os embates da vida, que estava prestes a naufragar na caminhada cristã. Instrução da palavra de Deus. O Senhor Jesus conduziu-os pelas Escrituras, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, diz o texto, contava em todas as Escrituras. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais distante você se mantiver das Escrituras, quanto mais com mais frieza você se relaciona com as Escrituras, mais a sua fé vai definhando, mais a sua esperança vai se esfriando, vai perdendo a sua vitalidade. Quem traz vitalidade para a nossa esperança, quem traz correção para os nossos equívocos e apontamento certo e seguro, são as Escrituras. São as Escrituras que dão conta de quem é o Senhor Jesus, são as Escrituras que dão conta da obra redentiva do Senhor Jesus. E, portanto, o Senhor Jesus se utiliza desse instrumento maravilhoso. Note, portanto, que no primeiro bloco nós vimos que a caminhada para Emaús é marcada pela tristeza, pela frustração, pela desesperança e pela incredulidade. No segundo momento, nós vimos que a caminhada para Emaús é marcada pela companhia de Cristo, pelo interesse de Cristo e pela paciência de Cristo. Em terceiro lugar, nós vimos que a caminhada para Emaús é marcada pela repreensão. Jesus repreendeu seus discípulos, é marcada pela reflexão. Jesus os chamou à reflexão profunda a partir das Escrituras e é marcada, em terceiro lugar, pela instrução. Jesus os instruiu, Jesus os informou novamente sobre o que a Escritura falava a seu respeito, tanto nos profetas como em todas as Escrituras. Em quarto lugar, a caminhada para as Escrituras é marcada pela petição, pela iluminação e pela restauração. Isso é maravilhoso. Vejam comigo, no versículo de número 28 e 29, pela petição, diz o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. O Senhor Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Ora, meus queridos irmãos, há coisas que Deus faz, que o Senhor faz, sem que peçamos, sem que elaboremos algum tipo de petição. Mas estes homens que estão caminhando com o Senhor Jesus, e até então os seus olhos ainda estão obscurecidos, impedidos de reconhecer o Senhor Jesus, nessa conversa agora o Senhor Jesus dá a entender que vai seguir adiante. Mas eles fizeram uma petição. Eles disseram: fica conosco, fica conosco. Há momentos na vida, diante do que nós enfrentamos e passamos, que é preciso chegar para Ele e pedir: fica conosco. Não nos deixe sozinhos. Não nos desampare. As coisas não são boas, as situações são adversas, meu coração está inquieto, a ansiedade quer me assaltar, eu estou sendo vencido e estou sem rumo e sem direção. Fica conosco, diz o texto que o Senhor Jesus entrou para ficar com eles.
A caminhada do Senhor Jesus Cristo não é marcada só pelo caminho. O Senhor Jesus quer ficar conosco na nossa casa. O Senhor Jesus deseja habitar no nosso lar conosco, fazer do nosso lar e da nossa vida a sua morada. Eles fizeram uma petição sem a compreensão do todo, mas eles fizeram a petição. Fica conosco. Eu penso que nesse tempo que nós estamos vivendo, é tempo de você pedir juntamente com a sua família ao Senhor, fica conosco, fica aqui na nossa casa, encha a nossa casa da tua presença. Os dias são difíceis, os dias são maus, nós estamos nos sentindo como que solapados por essa situação, e há situações que nós não estamos suportando por conta de tudo que está acontecendo, que nós estamos vendo e ouvindo. Peça ao Senhor Jesus, fica conosco, fica na minha casa, fica com a minha família, não nos deixe sozinhos. Peça ao Senhor para permanecer com você e com vocês. Eles pediram, a caminhada para Emaús também é marcada pela petição. Eles pediram, fica conosco, e ele entrou para ficar com eles. Há coisas que Deus faz sem que nós peçamos, e há coisas que são necessárias que nós lhe peçamos para que ele faça, para que ele realize na nossa vida. Peça ao Senhor presença, peça ao Senhor para ficar no abrigo com você, na sua casa, no seu recinto, juntamente com o aconchego da sua família. Versículo de número 30 e 31, nós vemos a iluminação. E, diz o texto, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então se lhe abriram os olhos, diz o texto, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Eu penso que nesse ato em que o Senhor Jesus Cristo tomou o pão e abençoou o pão, e tendo dado graças, talvez de alguma forma naquele ato ali, talvez eles conseguiram, pela graça de Deus, pelo iluminado Espírito Santo, rememorar um acontecimento que estava fresquinho na memória deles. O dia da ceia, o dia que o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão, distribuiu ao pão para que eles comessem. Agora, nesse ato que de alguma forma traz a memória, aponta para uma realidade que tinha acontecido há poucos dias, os olhos são abertos. Os olhos foram abertos e eles então foram capacitados a reconhecer ao Senhor Jesus Cristo, que havia morrido por eles e que agora estava vivo, ressurreto de entre os mortos. Bendito seja o Senhor. Isso é maravilhoso, isso é precioso demais, porque é o Senhor quem ilumina os nossos olhos, que ficam tantas vezes obscurecidos e impedidos de reconhecer o nosso amado Salvador. Ele abriu os olhos e os discípulos puderam reconhecê-lo. Versículo 30 a 32, eu vou direto para o 32, que diz assim, eles mesmos disseram, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E nós vemos aqui que aqui definitivamente acontece a restauração, o renovo vem, eles experimentam um novo tempo, eles experimentam uma nova vida, algo que eles tinham perdido por conta do acontecimento da sexta-feira, agora é novamente concedido a eles, e eles então param e conversam sobre isso. Eles são restaurados pela presença do Senhor, eles são revitalizados pela presença do Senhor a caminho de Emaús. Isso é maravilhoso. Nós vimos, portanto, que a caminhada para Emaús é marcada, em primeiro lugar, pela tristeza, é marcado também pela decepção, a frustração, é marcado pela desesperança, é marcado pela incredulidade. Depois nós vimos que é marcada pela companhia de Jesus, pelo interesse de Jesus, pela paciência de Jesus. Depois nós vimos que ela é marcada também pela repreensão de Jesus, pela reflexão que Jesus faz com seus discípulos, pela instrução. Vimos agora que ela é marcada pela petição, pela iluminação, pela restauração. E por fim, a caminhada para Emaús é marcada
pelo redirecionamento, pelo diligenciamento e pelo compartilhamento. Vejamos então no texto da Escritura o redirecionamento depois dessa restauração. Versículo de número 33 diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles. E outros, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Meus irmãos, quando nós somos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos caminhando numa via sem direção, deixando aquilo que nós havíamos firmado e aquilo que nós havíamos abrigado no nosso coração, e por conta das decepções da vida, das coisas que aconteceram e que fizeram com que as nossas expectativas parciais e frágeis se frustrassem, ao sermos encontrados pelo Senhor Jesus, nós recebemos redirecionamento para a vida. Eles que estão decididos a irem e a permanecerem na aldeia chamada Emaús, eles agora recebem, a partir disso, redirecionamento. Eles, levantando-se, voltaram para Jerusalém. É preciso recobrar ânimo, é preciso ter recomeço, é preciso redirecionar a vida para as coisas certas, para as coisas que são prioritárias, para aquilo que naquele momento, ou no momento da nossa vida, verdadeiramente importa e que vai glorificar o Senhor nosso Deus. Eles foram redirecionados a partir disso. Voltaram eles que haviam caminhado 11 quilômetros durante a tarde e agora já anoitecendo, não esperam para voltar no outro dia. Eles voltam e aí nós aprendemos sobre a diligência deles, porque diz o texto aí, e na mesma hora, este encontro com o Senhor Jesus Cristo, essa transformação que ocorreu com estes homens, não fez com que eles adiassem aquele acontecimento, com que eles deixassem para depois. Eles foram diligentes, na mesma hora tomaram a decisão e voltaram para Jerusalém. E por que voltaram? Porque eles precisavam compartilhar com os seus irmãos que estavam na mesma condição que eles, os seus irmãos que foram afetados tanto quanto eles foram na sexta-feira da paixão. E eles então voltaram, e diz o texto, versículo 35, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Louvado seja Deus! Quem encontrou o Senhor Jesus e quem foi encontrado pelo Senhor Jesus, depois de experimentar a restauração do Senhor Jesus, depois de ser agraciado pela presença do Senhor Jesus, tem razão para contar as boas novas da ressurreição a outras pessoas. E eles assim o fizeram. E eles assim contaram. Ah, meus irmãos, esse texto é um texto muito precioso para o meu coração. E eu espero que ele o seja para o seu coração. Nós vimos, portanto, que no dia da ressurreição, o Senhor Jesus se juntou a dois homens e caminhou com eles em direção a uma aldeia chamada Emaús. No caminho, o Senhor Jesus constatou a tristeza deles, a decepção deles, a falta de esperança deles e a incredulidade deles. Mas no caminho também foi marcado pelo companheirismo do Senhor Jesus, pelo interesse do Senhor Jesus, pela paciência do Senhor Jesus. Naquela caminhada também se fez necessária a repreensão do Senhor Jesus, a reflexão que o Senhor Jesus fez com os discípulos, a instrução do Senhor Jesus. A caminho de Emaús, o Senhor Jesus também se fez presente, atendendo o pedido deles, a petição dos discípulos. Nós vimos que eles foram iluminados, nós vimos que eles foram restaurados e nós vimos que eles foram redirecionados, que eles foram diligentes e que eles compartilharam o que eles tinham presenciado. E eu caminho para concluir e peço que você preste bastante atenção nesse momento. Domingo passado, às 9h20 da manhã, eu me dirigia com o reverendo Robson para o cemitério
Campo da Esperança. Estava um dia bonito, um dia ensolarado. Esse céu bonito do Distrito Federal sobre a nossa cabeça, lindíssimo, límpido. E nós caminhávamos então, nos dirigíamos para aquele cemitério para participarmos de um culto fúnebre. Um domingo pela manhã. Uma jovem senhora, membro da nossa igreja, havia perdido a batalha no sábado para um câncer. Aquela jovem senhora deixou 3 filhas, uma adolescente e 2 meninas ainda crianças. E enquanto para lá nós nos dirigíamos, os meus sentimentos se misturavam. Eu pensava na realidade que aquelas crianças haveriam de enfrentar com a ausência da mãe. E eu pensava que dia para sepultar alguém que creu no Senhor Jesus Cristo, num dia em que o Senhor Jesus Cristo triunfou sobre a morte. Nesse dia nós vamos devolver ao pó uma pessoa que creu no Senhor Jesus. Os meus sentimentos, portanto, se misturavam. Porque foi no domingo pela manhã que o Senhor Jesus golpeou a morte, mas agora uma senhora seria sepultada porque a morte havia colocado o ponto final na sua existência. Uma mulher que viveu os seus últimos dias para a glória do Senhor, que foi firme na sua fé, que perseverou mesmo diante da luta, mas que agora havia tombado ou sido tombada pela morte. Meus sentimentos se misturavam. E chegando lá no cemitério, eu ouvia a exposição da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, pela instrumentalidade do nosso seminarista Luciano. E eu orei. Foi pedido para que eu orasse com a família e com os amigos e as pessoas que ali estavam. E o que me veio à memória foi sobre a vitória de Cristo. Porque a pergunta que nós fazemos diante de uma situação como esta é: resta esperança? Sim, temos esperança. Resta esperança. A esperança da ressurreição. E o que é que nós podemos aprender, então, irmãos, e tirar enquanto lição para a nossa vida nesse dia da ressurreição de Jesus? Primeiro, que a morte foi vencida pela ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte. Ele matou a morte com a sua morte. A ressurreição de Jesus é o triunfo da vida sobre a morte, é a vitória da graça de Deus sobre a desgraça humana, é Jesus vencendo e neutralizando a morte definitivamente para assegurar-nos a vida eterna. Jesus venceu a morte. A Escritura atesta isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, no capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios, versículo 20, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo é a segurança daquela irmã que foi sepultada naquele domingo de manhã. Cristo é a garantia de que ela também um dia ressurgirá dentre os mortos, porque ele é as primícias dos que dormem e daqueles que hão de dormir até a sua gloriosa vida. Agora, porque ele vive, podemos crer no amanhã, já dizia a música sacra. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Em segundo lugar, que a ressurreição de Jesus, é a segunda lição, que a ressurreição de Jesus vem acompanhada de uma fala revitalizadora de esperança. Ah, amados, isso é maravilhoso, porque a ressurreição de Jesus e a aparição de Jesus está sempre acompanhada de uma fala que vem para trazer ânimo. É uma fala que tem como fundamento a esperança e algo que vai renovar os discípulos. O Cristo ressurreto de entre os mortos, aquele que está vivo e vive para todo sempre, para uma mulher que estava chorando, ele disse: não chores. Talvez você tenha enfrentado um momento em que as lágrimas têm rolado, o Senhor Jesus continua falando e a sua palavra é poderosa, e a sua palavra é graciosa, e a sua palavra alcança o seu coração, e o coração que chora, ele diz: não chores.
Não é um Cristo morto falando, é o Cristo vivo que alcança os ouvidos e o coração. Para os aflitos, ele diz e os saudou, dizendo: paz seja convosco. Paz seja convosco. Para os amedrontados, ele os encorajou, dizendo: não temais. Sempre que o Senhor Jesus se aproximou dos discípulos, depois daquele tempo, e permaneceu com eles por cerca de 40 dias, para corrigir a visão deles, para animá-los e fortalecê-los, para que eles fossem pregadores do Evangelho, ele disse: não chores. Ele diz: Pai seja convosco. Ele disse: não temais, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É porque ele vive que ele pode dizer, é porque ele vive que ele pode nos consolar, é porque ele vive que ele pode aquietar o nosso coração, é porque ele vive que ele tem todo o poder para dizer: não temais, não tenha medo. Em terceiro lugar, qual a lição que nós podemos aprender? Nós podemos aprender que o Jesus que ressuscitou de entre os mortos nos deu uma ordem imperativa que diz respeito à evangelização. Ele disse aos discípulos, antes de ser assunto aos céus, e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ressurreição de Jesus é o pressuposto motivacional para o trabalho da igreja, para a proclamação do evangelho no mundo. Portanto, meus amados irmãos, diz a palavra de Deus: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus! O Senhor Jesus, que caminhou com aqueles discípulos em direção à aldeia chamada Emaús, é o mesmo que nos acompanha hoje, é o mesmo que nos encontra hoje, no nosso abatimento, é o mesmo que nos anima hoje, é o mesmo que comissiona-nos hoje para pregar o Evangelho. Diante de tudo que você vive, não tenha medo, porque Jesus ressuscitou. A ressurreição é a garantia da vida eterna, a ressurreição é a garantia de que nós estamos seguros nele e que, por fim, reinaremos com ele para todo sempre. A você e a sua família, que Deus te abençoe. Me permita orar com você, pedindo para que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Senhor Jesus, abençoe a tua igreja. Senhor Jesus, abençoe as famílias. Senhor Jesus, recorde as famílias nesse dia, os membros do corpo do Senhor nesse dia, sobre a tua vitória sobre a morte. Senhor Jesus, visite e permaneça nos nossos lares. Ampara-nos, dê-nos a tua presença, encoraja-nos diante dos desafios e nos dê a segurança necessária para realizarmos aquilo para o que nós somos desafiados a realizar. Ó Senhor Jesus, abençoe-nos e abençoe todos os teus filhos nessa pátria. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família, abençoe as nossas autoridades. Ó Senhor Jesus, Cristo que ressurgiu de entre os mortos, permaneça conosco e fique conosco até que nós cumpramos os teus propósitos aqui nessa terra. Em o teu nome nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, nosso amado Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam e permaneçam com todos nós e com toda a igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e sempre. Deus te conceda uma semana feliz e abençoada, em o nome de Jesus. Amém e amém.